Pronto, retornamos. Ilustrações e figuras de linguagem. Seu valor. Necessário pelo interesse que despertam nos ouvintes, tá? O valor da figura de linguagem é porque desperta o interesse daqueles que estão ouvindo. Então você faz comparações, mecanismos de entendimento psicológico. Isso é muito bom. Tem que saber utilizar. É muito bom. O valor que tem isso. Outra que é muito bom. Quebra a monotonia. Então, às vezes, o texto está tão enraizado em um contexto tão ruim que quebra a monotonia. Não é que sua pregação está ruim, mas o texto em si tem uma explicabilidade meio estranha, que nem todo mundo entende. É muito para o grego, para o hebraico, para o aramaico, então nem todo mundo entende. Então, é melhor quando tem algumas dessas divergências das ações de figura de linguagem, divergência porque muitas vezes ela não se combina muito bem com o português. Então, tem essa divergência de figura de linguagem para quebrar a monotonia, né? Embeleza o estilo e facilita a compreensão, ajuda na comunicação. Então, é interessante. Métodos usados por Jesus, Mateus 6:25 mesmo, por exemplo, até o 34. Jesus usava uma figura de linguagem para dissecar aquilo ali. Jesus também usou em outras ocasiões, como a cruz, o batismo, a ceia do Senhor, e várias ilustrações de figuras de linguagem que dava a melhor compreensão para aqueles que ele estava ali manifestando a sua pregação, sua eloquência. Esclarece a verdade apresentada. Né? Jesus usava muito isso com as suas parábolas, né? Que são um tipo de figura de linguagem. A ação parabolal é um tipo de figura de linguagem no conto. Alguns contos eram históricos, que Jesus falava, e outros eram até verdade, só que era uma tradição que os judeus conheciam, ou uma situação que aconteceu há muitos anos com alguma pessoa. Então ele trazia isso à tona para dar uma explicabilidade à situação que ele estava falando. É uma figura de linguagem, é uma ação figurativa, como o livro todo de Apocalipse é. Né? Uma ação figurativa para que dê entendimento. Isso eu posso encontrar onde? Lar, igreja, sociedade, campo, cidade, trabalho, viagem, história da humanidade, história bíblica, histórias imaginárias, conteúdos históricos reais sempre são melhores, né? Mesmo as histórias imaginárias é melhor você sempre se basear pelo contexto original verdadeiro, nada por criação fantasiosa, como o próprio Jesus fazia, só usava contextos históricos reais, nada fantasioso. Né? Testemunhos, depoimentos próprios ou de outros a favor do evangelho, pode ser usado, figura de linguagem. Lembrando de uma coisa, o seu testemunho na pregação, ele não pode ser contado assim, porque quando eu me converti, há 200 anos atrás, o mundo era... Não é isso. Seu testemunho é você voltar às suas ações, ou o que você fez, em muito breve tempo, para simplificar aquilo que está sendo dito no contexto bíblico. Porque você não tem uma pregação com o seu testemunho, porque não está pregando sobre eu, sobre você. Você está pregando sobre Jesus, sobre o Cristo, sobre Ele, sobre o reino, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Então se fecha nisso. O seu testemunho é só um embasamento da ação literária figurativa para que o outro entenda. Então não é meia hora de conto, 2, 3 minutos, no máximo, para dar embasamento acerca do testemunho. Um depoimento. Depoimento não é um testemunho quando é chamado para estar num local relacionado a um crime, para dar um depoimento, a testemunha tem um tempo marcadinho para servir de testemunha. Ela não passa, não excede o tribunal. Ela fica num período ali, porque seu depoimento, aquilo que ela vai falar, que depõe contra ou a favor do indivíduo, aquilo tem um tempo estabelecido. Ela não pode ser ouvida durante meia hora. Dependendo do critério, pode ser até 15 minutos. Entendeu? Que às vezes pode... vão ouvir 200 testemunhas. 200 vão ficar um dia? Então, tudo tem um tempo determinado. Na lei é assim. Conosco, na homilética, não passe mais de 3 minutos falando do seu testemunho junto ao texto que você está pregando. Né? Não esqueça disso. Como usá-las? Essas figuras de linguagem. Limita o número, várias, toda a pregação, não é? Limita o número, né? Ter variedades,
vários tipos, se você usar mais de 2, 3, os tipos diferenciados. E outra coisa, ser claro. Não pode ser uma figura de linguagem que ninguém conheça, ou que só 2, 3 conheçam. Tem que ser uma figura que todo mundo conheça. Deus, quando queria falar para a igreja de Laodiceia, ele usava um critério que a igreja sabia do que se tratava. Quando o Senhor fala para ela vomitar-te-ei, a igreja sabia do que se tratava vomitar-te-ei. Então ele usava uma figura de linguagem, né, bem clara, bem expositiva, bem explicadinha, bem definida para que a igreja entendesse a situação dela. Então, seja sucinto. Use de forma correta e com sabedoria, principalmente. Onde usá-la no sermão? Na introdução você pode utilizar, nas divisões você pode utilizar, podendo ser relembrada na conclusão, né? Evite falar muito em tudo. Eu vou falar na introdução, vou falar na divisão, vou falar na conclusão. Não, meu irmão. Escolha um dos três e fale. Não fale nos três, pelo amor de Deus. Tudo é figura de linguagem? Não. Vou usar na introdução para dar direcionamento. Ou vou usar nas divisões para me sistematizar. Vou usar na conclusão para terminar de forma mais alegórica. Entendeu? Use um dos três. Não precisa ser os três. Mas você pode usar sim. Tá? Tanto nos 3 sermões. Pode usar sim. Ok. E já eu vou trazer mais um vídeo falando de mais uma coisa para vocês.